nós estivéssemos fazendo um culto em casa. Esse culto aqui, é isso, pode ser juntar bem próximo. Na meditação Cristo triunfante, na página 22, fala um assunto assim: Satanás insiste na dependência do erro. Então, a maior dificuldade nossa, quando nós menos esperamos, o nosso eu está como? Acima da onde ele deveria estar. Mas quem insiste para que isso aconteça? É Satanás. Satanás, ele coloca na nossa mente o desejo do pecado. Nós consultamos o eu, olha só, ele põe na nossa mente, nos tenta, nos lança a cobiça, e aí nós fazemos o que? Alimentamos essa cobiça porque consultamos ao eu. Então, diz assim: por ouvirem o tentador, nossos primeiros pais perderam o seu belo lado dele. Satanás encontrou Eva disposta a ouvir-lhes as tentações e leu sua disposição de desconfiar da palavra de Deus. Então, o que Satanás, na sua perspicácia, viu em Eva? Essa está fácil de ser o quê? Enredada. Vai ser uma presa. Assim acontece no nosso trabalho. Todos trabalham com grupo, sabem que existem essas adversidades. Existe a forma do engano, da trapaça, da velha, das mais variadas formas. Satanás, ele coloca o quê? Ele lança, ele vê em nós o quê? Pela nossa psicologia, pelo nosso olhar, ele já identifica que tipo de produto ele vai o quê, Marisa? Oferecer. Nós deixamos isso daí. Eu estou lembrando de uma experiência que eu tive em São Paulo, para fazer compra de castanha, e na época ficava 15 mil reais. Eu ia levar em dinheiro naturalmente. Mas eu com o cheque falei: rapaz, você aceita o cheque? E ele disse: olha, aceitamos, desde que o cheque, que a mercadoria só saia da loja quando compensar o cheque. Carega de levar. Como? Mas ele falou: mas aqui tem um banco do Brasil, o nosso financeiro te acompanha. Enfim, pegamos o dinheiro e vem vindo para o financeiro, e ele diz assim, eu falei assim: rapaz, você não tem medo de estar com esse dinheiro no bolso? Você será assaltado? Aí ele falou assim: olha, você está vendo aquele grupo de pessoas ali? É tudo malandro, é tudo ladrãozinho. Mas ele não sabe que eu estou com dinheiro. Mas vocês que vêm do interior, vocês deixam, vocês mostram que não são daqui. Sabe como? Vocês olham para o helicóptero, olham para o prédio que é alto. Quando eles observam isso, eles falam o quê? É do interior. Se é do interior, tem dinheiro. E se tem dinheiro, vamos tomar. Então Satanás usa desse mesmo expediente. Por isso que a palavra de Deus fala que ele anda o quê? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Desde que eu me coloque num terreno desfavorável, por isso que a vigilância ela torna uma necessidade. E é o que aconteceu com Eva. Então vamos mais ainda dizer assim: Satanás desejou fazer com que a transgressão lhes parecesse uma verdadeira bênção e mostrar que, ao proibi-lo de tomar o fruto da árvore da vida, Deus estava retendo deles um grande bem. Se comerem, seus olhos se abrirão, disse ele, e vocês serão como deuses, serão como o próprio Deus em conhecimento. Então aqui leva o desejo do quê? Da cobiça. Eva passa a cobiçar então o que agora? Aquilo que somente Deus conhecia, o bem e o mal. Então alguém chegou para mim, um jovem chegou para mim e disse assim, uma jovem na verdade: mas eu tenho desejo de fazer isso, eu tenho desejo de fazer aquilo, e agora eu lembro do texto diz que só em desejar eu já cometi o quê? Pecado. Então eu vou lá e executo, porque se é de eu cometer pecado no pensamento e eu não executar, então é melhor logo executar, pelo menos eu fiz. O que Satanás coloca na mente? Agora é só comer. Então os nossos pensamentos, claro que todo pecado ele começa onde? Ele primeiro concebe aqui, depois ele faz o quê? Não vai amadurecendo até que ele chega ao ponto da consumação. Enquanto nós não consumamos o pecado,
nós vamos perante Deus e pedimos perdão a Ele, Ele faz o quê? Nos perdoa. Senhor, me tira esse pensamento. Mas Satanás nos leva-nos então à queda. Agora, além do pedir perdão, nós estamos vendo a consequência do pecado. Muitas vezes as consequências, por exemplo, o resto da vida. Então a gente vê a promiscuidade, uma saidinha, a moça engravida, ou o rapaz engravida a moça. Para quanto tempo agora vai ter que carregar esse barco? Para o resto da vida. Numa bobeira, atropelou, estava bêbado, atropelou alguém. Para o resto da vida, matou, deixou aleijado, matou. É para o resto da vida. Deus então é o contrário, Ele quer nos trazer bênçãos. Vamos mais. Mas que abertura de olhos era aquela? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse conhecimento foi obtido. Mas que conhecimento era ele? A maldição do pecado pelo conhecimento que obtiveram. Eva cobiçou aquilo que Deus havia proibido, revelou desconfiança em Deus e em sua bondade, e um desejo de ser independente, de fazer como julgasse melhor. Eva ofereceu o fruto a Adão e tornou-se a sua tentadora. Ela seria um Deus, seria lei para si mesma, não reconheceria restrições, mas aquilo que aparentemente era o menor dos pecados constituiu-se a transgressora da lei de Deus. Então, muitas vezes, eu estava agora à tarde conversando aqui com o Kim, o Negão, o Chico, acho que está no Milton, e as pessoas que estão sobre a nossa influência estão assim, ó, não esperando o mal da gente. Não é só esperando o mal. É que eles esperam sim que tem pessoas honestas. Olha, esse rapaz, hoje eu recebi uma mensagem de um cliente e eu mostrei para ele. Então, ele é um gerente de uma empresa de 400, uma frota de 400 caminhões, a transportadora. Então ele, quando caso de eu encontrar ele pede para fechar a porta e fala assim: olha, agora não atende o telefone, eu quero te ouvir. Mas o cara com conhecimento, sem conhecimento. E aí o pessoal bate na porta, fazem de tudo, conversa 2 horas comigo, ou eu com ele. E aí quando sai, as pessoas acham que tem um grande personagem ali na sala dele, é o Daniel, né? Sai do véu dali dentro, né? Então, mas ele sempre fala assim: Ronei, quando você conversa comigo, eu tenho tanto assunto para resolver, e você vai falando as palavras, aquilo vem, você conta uma história que resolveu o meu problema em tal lugar já, eu já sei a solução para o problema. Então você é uma pessoa com diferenciada. Isso coloca num peso tão grande, meu Deus do céu, quanta responsabilidade pende sobre os filhos de quem? De Deus. E isso é um privilégio nosso, porque ele diz o quê? Que nós temos que ser o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Eva aqui, todos os anjos estavam o quê? Olhando para ela para ver o desfecho do que aconteceria ali, orando para que ela não cometesse aquele pecado. Então a gente sabe da história que muito choro, todo o céu entrou em tristeza quando viu aquele par edênico então cair em tentação. Concluímos assim: o Senhor veio ao nosso mundo e foi tentado pelo mesmo inimigo, passou pelo terreno onde Adão caiu, mas ele permaneceu firme. Então Deus, Jesus Cristo, veio à terra como homem, na natureza de Adão, e passou por onde vive? Pelo mesmo caminho. Aonde Adão caiu? No apetite. Então foi a primeira prova, né? Segunda prova, qual foi? A sedução de Eva. Quando nós não temos controle na alimentação, ficamos sujeitos a qual tentação? A próxima, qual que é? Paixões carnais. Paixões carnais vem o quê? Um elo de tentação. Nós não vemos Jesus ser tentado na questão da paixão carnal. Não fala isso. Sabe por quê? Porque ele era temperante. E ao ele resistir à tentação, no quadro da alimentação, é a fonte de tudo.
Eu estou lá em casa agora com as crianças, e aí está com um projeto lá, é eliminado muita massa, eu tenho que inserir, eu tenho que inserir, mas aí você vai observar que dependência terrível que nós temos do carboidrato. Eu vou ficar uma semana sem comer. Parece que é um desespero, o sistema nervoso abala. Então eu falei, puxa vida, parece que nós estamos viciados em droga. Chega a esse ponto, porque tamanha é a nossa dependência. Então o pecado também, é um vício na nossa vida. Então ele mexe com toda a nossa estrutura. E aí vai chegar um ponto que o pecado não parece mais tão grave como na verdade ele é, até mesmo conhecendo as consequências dele. Eu tenho até desejo de fazer um concerto com Deus. Um dia eu quero fazer, o pecador fala. E Satanás sabe disso, ele faz o quê? Não vai deixar esse dia. Conclui assim: o universo celeste triunfou. Satanás foi a Cristo com as suas capciosas tentações, para induzi-lo a questionar os planos e a lei de Deus e fazê-lo ocupar uma posição independente. Mas o tentador foi requerido. Cristo não entraria em controvérsia com Satanás, enfrentou o inimigo com a palavra de Deus que está escrito. Eu quero trazer isso aqui, porque eu vou lembrar, na época que eu tinha a idade do Bruno, do Davi, na escola, talvez vocês, quem já foi na mesma faixa etária, vai lembrar disso. Então tinha as disputas natural das crianças, e chegava ao ponto de dois se brigarem, né? Então se fazia assim, ó, um punha a mão, e falava assim, quem é homem cospe aqui? Rapidinho, acertava o outro e começava, né? Mas então a gente começa a analisar que o que Satanás quer fazer é questionar a nossa honra. Ele questiona a nossa honra. Ele tenta nos corromper. Pode ser pela propina, pode ser pela vantagem aparente que vamos ter em vender um produto que não tem a qualidade, na verdade, que nós sabemos que tem. Vamos corromper quando alguém nos aborda, e nos elogia, e nos aborda, o sexo oposto, e fala o quê? Você não é homem? Eu passei por uma experiência vendo a moça falar para o rapaz, olha, eu estou sabendo que você não pega, rapaz. Você vai, mas você não pega. E o rapaz ficou constrangido, se vê com uma pessoa boa, e ela atacou direto, claro que era na brincadeira. Mas ele ficou vermelho, não sabia como se sair da situação. Você não é pegador, você não é pegador. Hoje então o mundo tem caído uma desgraça, tal qual o Sodoma e Gomorra que nós convivemos, que é a questão do gênero hoje. Satanás tem colocado o que na mente? Mudado perniciosamente a mente das pessoas, principalmente de quem? Dos jovens, das crianças. Tentaram agora implantar essa cartilha no nosso país. Não foi possível. Todos nós temos tendência de qual? Todos nós somos como? Carnais. Todos nós somos carnais. Todos nós estamos como? Destituídos da graça de Cristo. Quando eu consulto, quando eu alimento a minha carne, o que eu vou colher? Que fruto? Carne. Mas se eu alimento o meu espírito, as coisas espirituais são as nossas escolhas diárias. E essa escolha diária, nós só temos poder e força para vencer mediante Cristo. É a única forma de sair do pecado. O homem, quando cai nas mãos de Satanás, não tinha mais saída. Quando Deus determinou que Eva pisaria a cabeça da serpente, e a serpente pegaria onde? Ao calcanhar, diz que Satanás falou assim: algum poder Deus vai desenvolver para o homem e resistir. O homem em si próprio não tem capacidade para resistir ao pecado, mas mediante Cristo, sim. Aqui diz que ele saiu qual? Vencedor. Termina assim: não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E que preço foi esse? Do sacrifício de Cristo para salvar o mundo que perecia. Todos os que estão unidos com Cristo sairão do mundo e ficarão separados.
do que é que eu gosto do mundo, quais são as minhas tendências naturais. Elas são contrárias a Cristo. Então eu preciso descobrir isso em mim. Eu preciso fazer essa autoanálise, essa autocrítica. E como é que eu faço isso? Pelos meus frutos. Do que é que eu gosto? Quando alguém nos faz um apelo, quando alguém nos chama a atenção, um erro que está notório, é preciso que eu desperte desse particular. Talvez eu não saiba falar com a pessoa, eu até tinha razão no que eu ia falar, mas eu não soube falar. O que aconteceu? Perdi a razão. Satanás tira proveito da situação e ao invés de você ser aconselhado, você acaba sendo aconselhado. Então, diariamente, o que eu quero trazer é que nessa reflexão nós vamos começar um ano, mais um ano de vida, mais uma oportunidade, e nós renovar o nosso voto para o futuro. Mas de uma coisa estejamos certos: Satanás insiste na dependência do nosso. Eu não consigo ficar sendo eu. Esse eu é ele que insiste nisso. Então, não vai ser um ano fácil, eu digo isso para vocês. Quanto mais nos aproximamos do fim dos dias, o que vai acontecer? Satanás sabe que seus dias são poucos. E ele quer fazer o quê? Quer arrastar mais gente. Então, que tenhamos a prudência, que tenhamos a humildade de auxiliar o irmão que está em dificuldade, que temos esses valores, temos o pai, a mãe, os irmãos de mais experiência em grande monta de consideração. Que ouçamos seus conselhos. Que não dizemos que é uma honra eu ter puxado meu pai nesse defeito. Talvez os filhos são mais tendenciosos a falar com uma certa admiração que puxou o pai, a mãe, mas no defeito. Mas vamos puxar o pai e a mãe nas qualidades, vamos procurar corrigir até meu pai, talvez, porque ele estiver errado, mas procurar copiar as qualidades, porque o pai tem que ser sim exemplo. Os pais são exemplo para nós. Isso é bom, determinante. Conclui assim: não entrarão no mundo por alguma escolha própria, não se colocarão mediante suas amizades no caminho da tentação. Escolherão entrar na escola de Cristo e aprender do grande mestre. Ele convida toda pessoa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Então, que esse texto, que essas palavras finais, nós possamos realmente aprender a ir ter com Jesus, deixar os nossos fardos e sairmos como aliviados. Possamos colocar os nossos problemas nas suas mãos. E não venhamos a resolver as questões como? Na força. Quando é para avançar, vamos avançar. Quando é para parar, vamos parar. Mas não vamos ficar parados e não avançar em nada. Quando foi dada a ordem para que os espias espiassem a terra, e que pudesse ir os gigantes, que tudo isso ia ser resolvido, e eles não foram, depois eles quiseram ir como? Pela força humana. E Deus não quer. Nós não temos nada para apresentar. Então que nós temos humildade e que esse novo ano, cada um de nós, possamos renovar o propósito. Possamos fazer uma reflexão na nossa vida, uma autocrítica. E assim sendo, firmar o propósito de uma nova vida nessa nova vida. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos. Amém. Amém. Fique então realizado o nosso culto de pôr do sol para o encerramento desse ano, o início do novo ano. Que a bênção, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja em cada um de nós. Amém. Um feliz ano novo a todos. Obrigado. Não só